Olá, estudantes. Tudo bem? Então, vamos iniciar tirando a nossa máscara pelo elástico, que é bem importante. Vamos guardar e depois vamos lavar esta máscara para usar novamente. E antes de iniciarmos a nossa aula, precisamos passar o álcool. Olha só, em toda a mão, né? Entre os dedos. Punho. Lá na pontinha. Estamos prontas para iniciar a nossa aula de hoje. Então, hoje nós estamos com a aula número 1 de adequação pedagógica para estudantes do 8º ano em matemática. Eu sou a professora Andréa. E eu sou a professora Bruna. É importante lembrar, vocês já lavaram as mãos hoje? Então, é bem importante, nós passamos álcool e gel. Vocês podem lavar com água, sabão, lavar bem entre os dedos, lá na pontinha, enxaguar, ok? Não podemos esquecer que é muito importante manter sempre as mãos higienizadas. Então, agora nós vamos ver qual vai ser a rotina do dia de hoje. A nossa aula. Vamos lá? Rotina. Os materiais. Faremos atividades. Teremos também um quiz e uma tarefa para a próxima aula. Então agora vocês vão separar os materiais que estão aparecendo aí na tela. Então olha só, vocês vão pegar um caderno que vocês já utilizam para realizar as atividades, ou uma folha, lápis preto ou caneta, se você preferir, borracha e apontador. Nós vamos dar um tempinho para vocês separarem os materiais e já retornamos.
que vocês já separaram os materiais, quem não tinha ainda higienizado as mãos foi higienizar, vamos para a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será potenciação. Vocês já escutaram esse termo? Sabem o que significa? Então nós vamos voltar um pouquinho para falar de situação-problema. Vocês já estudaram isso, né? Vamos lembrar o que é um problema? Segundo o dicionário, Michaelis, problema é tema em qualquer área do conhecimento cuja solução ou resposta requer considerável pesquisa, estudo e reflexão. E a segunda definição é dificuldade ou obstáculo que requer grande esforço para ser solucionado ou vencido. Todos nós já tivemos problemas, né? E vocês resolveram vários em matemática. Mas para a gente resolver uma situação-problema, é necessário a gente saber alguns passos. Situações-problema. Então, quando nós vamos verificar uma situação-problema, precisamos de algumas informações. Olha só. Nós precisamos saber quem está neste problema, né? Geralmente são alguns personagens. Quem está lá no problema? Precisamos também saber sobre o que é essa situação-problema, certo? Nós precisamos saber o que aconteceu. Então, essas são informações muito importantes para resolvermos a situação-problema. Números. Então, precisamos identificar os números que temos nas situações-problema. E também, para resolver, nós precisamos saber qual é a pergunta. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos responder essa pergunta que toda situação-problema aparece. Nós temos aqui uma situação-problema que nós podemos ler juntos agora. Ana e Júlio estavam jogando dados. Ana jogou primeiro e ficou a face dos dados com a quantidade 2, 2 e 2. Para o Júlio, apareceram as faces com as quantidades 4, 4 e 4. Qual deles obteve a maior pontuação somando as faces dos dados? Então, precisamos lembrar daquelas informações que nós verificamos há pouco. Quem, professora, está aparecendo ali, que está participando dessa situação-problema? Ana e Júlio. Então, são os personagens, né, que estão participando deste problema. Já localizamos. Em seguida, precisamos saber o que é que eles estavam fazendo? Estavam jogando dados. Em seguida, precisamos saber o que aconteceu. Então, Ana jogou esses dados. E Júlio também jogou. Então, já conhecemos os personagens, já sabemos o que eles estavam fazendo. Agora, precisamos identificar os números desta situação, problema. Então, 2, 2 e 2. Temos mais números? Sim, 4, 4 e 4. E por fim, precisamos ver qual é a pergunta, o que precisamos responder. Então, a pergunta é: qual deles obteve a maior pontuação somando as faces dos dados? Então, vamos retomar? Nesta situação problema, quem são os personagens? Os personagens são a Ana e o Júlio. Muito bem. Sobre o que é essa situação problema? É sobre o jogo de dados que eles estavam jogando. E o que aconteceu nesta situação problema? Os amigos, eles estavam participando de um jogo, né? A gente queria saber quem ganhou esse jogo. Esferas.
São os números. Isso, a face dos dados, né? Exatamente. Então, nós temos essa informação. A Ana jogou 2, 2 e 2, foram os números que apareceram no dado. E o Júlio, 4, 4 e 4. E por fim, a pergunta, que é o que nós vamos resolver. Qual deles obteve a maior pontuação somando as faces dos dados? Então, agora nós vamos ver lá na tela cada vez que a Ana jogou um dado. O primeiro dado que a Ana jogou foi esse. A face do dado apresentou 2 esferas, né? E no segundo dado? A mesma quantidade, 2 também. E na terceira vez que ela jogou, também tirou o número 2. Então, como que a gente pode fazer para somar esses valores que ela tirou, né? Olhem lá. 2, contem junto comigo. 1, 2. Nós vamos somar, nós vamos juntar. Então, nós precisamos usar o sinal da adição. Mais 2, vamos contar? 1, 2. E vamos somar mais um fator que foi o terceiro número que ela tirou lá, que também era o número 2. Contando junto, 1, 2. Então, depois que nós terminamos de fazer as adições, nós temos que, para saber o resultado, usar o sinal de igual. Quanto será que dá 2 mais 2 mais 2? Vamos ver? Já sabem qual é o resultado? Isso é o número 6. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente pode trabalhar de outra forma para facilitar. Então, soma de parcelas iguais, a gente pode usar a multiplicação. Então, em vez de fazer 2 mais 2 mais 2 igual a 6, eu posso usar de outra forma. Vamos ver qual é essa forma? 3 vezes, olha o sinal da multiplicação. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, a multiplicação, ela vem para facilitar a adição de parcelas iguais. Agora, nós vamos ver o Júlio. Quais foram as faces dos dados que saiu para o Júlio? Olhem lá. O primeiro dado que o Júlio tirou foi o número 4. E o segundo, também o número 4. E no terceiro, também. Então, nós vamos somar esses 3 valores. Olhem lá. 4. Vamos ver qual é a correspondência. Quantos círculos, quantas esferas eu preciso para representar o número 4? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou utilizar o sinal de mais, pois nós estamos numa adição. Mais 4. Muito bem. Vamos também contar ali embaixo. Acompanhe. 1, 2, 3, 4. Nós temos mais uma parcela, né? Mais uma vez o número 4, que foram os 3 dados que ele jogou, que também deu o valor 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu quero saber o resultado. Para isso, eu preciso do sinal de igual. Quanto, então, que sai? 4 mais 4 mais 4. Vamos ver quanto que dá? Muito bem. 12.
Então, vamos contar agora, juntar as 3 parcelas? Contem junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 4 mais 4 mais 4 é 12. Nós podemos utilizar uma outra forma de chegar no resultado, usando a multiplicação. Então, 3 vezes o 4 é igual a 12. Mais uma vez, a multiplicação ela veio para auxiliar, para facilitar a adição de parcelas iguais. Então, a potenciação que nós vamos aprender daqui a pouco também veio para facilitar, mas ela veio para facilitar o quê? A multiplicação de parcelas iguais. Mais para frente nós vamos ver. E agora o resultado, como será que ficou? Quem será que ganhou? Então, nós precisamos responder a pergunta da nossa situação problema. Ele quer saber quem obteve mais pontos. Então, agora que nós já fizemos as operações, vai aparecer lá. Quantos pontos a Ana fez? Olha só, eu fiz 6 pontos, disse a Ana. E o Júlio? Vamos ver quantos o Júlio fez? Fiz 12 pontos. Quem será que ganhou, então, nesta rodada do jogo de dados? Muito bem. Quem ganhou foi o Júlio, porque ele fez 12 pontos. E o número 12 é maior do que o número 6. Parabéns ao Júlio. Muito bem. Então, vamos para uma outra situação problema? Acompanhem lá. O prédio onde Paulo mora tem 2 andares. Em cada andar há 2 apartamentos. Para cada apartamento há 2 vagas de garagem. Como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Então agora a gente já sabe. Temos os dados, né, que a gente vai ter que procurar, né? Aonde que participou? Quem que são os personagens dessa situação problema? Nós estamos falando do prédio, né, onde o Paulo mora. Exatamente. Então já temos o personagem, certo? Nós já sabemos que é num prédio. Ele está falando da garagem. Nós já temos os números? Sim, são 2 apartamentos. Para cada apartamento tem 2 vagas na garagem e são 2 andares. Muito bem. E a pergunta é: como posso representar a quantidade de vagas na garagem desse prédio? Então, nós vamos resolver. Então, aqui nós vamos resolver essa situação problema. Então, já sabemos que é o Paulo, o personagem, certo? E sabemos que é no prédio. Então, aqui nós temos o prédio em que o Paulo mora. Então, nós temos o primeiro andar e o segundo andar. Então, vamos destacar aqui, ó. Primeiro andar, certo? Então, aqui é o primeiro andar. E temos o apartamento 1, certo? E temos o apartamento 2. Nós precisamos saber quantas vagas de garagem tem em cada apartamento. Então, em cada apartamento, ele já nos falou, nos informou nessa situação problema que tem 2 vagas de garagem. Então, o apartamento 1 tem uma vaga e mais uma aqui, 2 vagas. Então, temos 1, 2, certo? Apartamento 1, 2 vagas. O apartamento 2 também tem 2 vagas de garagem. Então, vou colocar aqui ao lado e vocês vão acompanhando. Aqui também é mais uma vaga de garagem e aqui
mais uma vaga de garagem. Apartamento 2 vagas, apartamento 2, 2 vagas. Vamos contar ao total quantas vagas tem no primeiro andar? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Então, já fizemos aqui do primeiro andar. Mas ele não quer saber só do primeiro andar. Nós temos também o segundo andar. Então, vamos fazer aqui, ó. O segundo andar do prédio. Então, aqui é o segundo andar. Então, olha só. Nós temos um apartamento aqui, né? Vamos colocar aqui AP1. Lembrando que cada apartamento tem 2 vagas de garagem. Então, vamos representar aqui, ó. Uma garagem mais uma garagem, certo? E no outro apartamento, que a gente vai colocar aqui como apartamento 2, nós vamos colocar aqui também uma garagem e mais uma garagem. Cada apartamento com 2 garagens. Cada apartamento com 2 garagens. E também vamos somar. Aqui temos 1, 2, 3, 4 vagas também no segundo andar. E vamos fazer a conferência agora para saber o resultado final desta situação lá na tela. Então, olhem lá. Aqui nós temos o prédio e o primeiro andar. No primeiro andar, nós temos o apartamento 1 e o apartamento 1 possui 2 vagas na garagem. A vaga 1 e a vaga 2. Daí, no apartamento número 2, também possui 2 vagas na garagem. A vaga número 1 e a vaga número 2. Então, o apartamento 1 tem 2 vagas. O apartamento 2 também tem 2 vagas. Então, para o primeiro andar, são 4 vagas, pois 2 vezes o 2 é igual a 4. E agora, nós já sabemos do primeiro andar e do segundo andar também com a professora Bruna. Então, teremos 8 vagas ao todo, pois temos 2 andares e em cada andar são 4 vagas. 2 andares vezes 2 apartamentos vezes 2 vagas. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Para a gente resolver, vamos começar lá. 2 vezes 2. Quanto que é 2 vezes 2? É 4. E quanto será que é 4 vezes 2? É 8. Como que a gente pode representar para facilitar essa multiplicação de fatores iguais? Nós podemos usar a potenciação, que foi o nosso tema na nossa aula. Então, 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Então, agora vamos ver passo a passo dessa potenciação, o que cada número significa. O número 2 elevado à terceira potência é igual a 8. O número 2, ele é a base, ele é o fator da nossa potenciação. Olhem lá. Ele determina os fatores, que são os números que nós vamos multiplicar. O número 3 é o expoente. O expoente, ele é a quantidade de fatores que serão repetidos. Então, é quantas vezes eu vou multiplicar aquele valor da base. E o número 8, ele é a potência. A potência
é o resultado da multiplicação dos fatores iguais. Então, a base é o número 2, o expoente é o número 3 e a potência é o número 8. Então, olha como que eu vou explicar lá. 2 elevado à terceira potência é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Lembram que quando eu falei para vocês que a multiplicação ela veio para auxiliar a soma de fatores iguais? A potência ela veio para auxiliar a multiplicação de fatores iguais. Olhem lá. Vamos aprender a transformar multiplicações em forma de potenciação? 2 vezes 2 vezes 2 é igual? Então, observem lá. Nós temos a base, que é o número 2. Então, se nós formos transformá-lo em potenciação, nós vamos representar com o número 2 elevado à terceira potência. Pois aparece 3 vezes ali o número 2. Então, 2 elevado à terceira potência. Vamos para o próximo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, para transformá-lo em potenciação, nós vamos representar com o número 3 elevado à quinta potência. Muito bem. A próxima, 5 vezes 5. Então, para representá-la em forma de potenciação, nós vamos colocar lá 5 elevado à segunda potência. Muito bem. E mais uma, vamos ver se vocês conseguem. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Como será que a gente representa essa potenciação em forma de potenciação? Então, nós vamos colocar lá o número 1 elevado à quarta potência. Muito bem. Então, agora a gente já sabe como é que a gente faz para transformar as multiplicações em potências, né? Agora eu quero ver se a gente consegue fazer do contrário. Nós vamos pegar a potência e transformá-la em multiplicação. Olhem lá. Como será que eu transformo 7 elevado à segunda potência em multiplicação? 7 elevado à segunda potência em multiplicação, então nós vamos fazer 7 vezes 7. Muito bem. Vamos para uma outra potência. Olhem lá. 6 elevado à quinta potência. Então, para representá-la em forma de multiplicação, nós vamos fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Mais uma. 4 elevado à terceira potência. Então, 4 elevado à terceira potência, se formos transformá-la em multiplicação, faremos 4 vezes 4 vezes 4. Muito bem. Então, agora nós vamos para o nosso quiz. Vamos ver se vocês estão acompanhando e vocês estão conseguindo resolver. Olhem lá. Qual é a representação correta da potência em destaque? Então, a potência em destaque que nós temos é 3 elevado à terceira potência. Como será que eu posso representá-la em multiplicação? A letra A está lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. A letra B, 3 vezes 3 vezes 3. E a letra C, 3 vezes 3. Nós vamos dar um tempinho para vocês. Vocês vão tentar resolver. Nós já voltamos com a resposta.
Muito bem. E vocês conseguiram resolver? Então, olha só. Qual é a representação correta da potência em destaque? Então, a nossa potência em destaque é 3 elevado à terceira potência. A resposta correta é a letra B. 3 vezes 3 vezes 3. Agora, vamos para a nossa próxima pergunta. Qual é a forma correta de representar essa multiplicação em potência? Olhem só. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. A letra A é 4 elevado à segunda potência. A letra B é 4 elevado à terceira potência. E a letra C, 4 elevado à quarta potência. Pensem um pouquinho aí, que nós já voltamos com a resposta. Então vamos à resposta. Qual a forma correta de representar esta multiplicação em potência? 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, 4 elevado à segunda potência, 4 elevado à terceira potência, 4 elevado à quarta potência. A resposta correta é a letra C, 4 elevado à quarta potência. Porque a gente pode observar ali que foram repetidas 4 vezes a multiplicação, né? Então agora,
Agora vocês vão pegar o caderno ou a folha que vocês utilizam para fazer os registros e vão escrever lá a data do dia de hoje, aula número 1 de matemática. E vão copiar. Transforme as multiplicações em forma de potenciação. Então temos lá 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e 7 vezes 7. Nós vamos dar um tempo para vocês copiarem e já retornamos.
Então, agora que vocês já registraram no caderno de vocês, quem conseguiu fazer agora, muito bem. Quem não conseguiu, pode ir fazendo ao longo da semana, tá? Vamos ver se nós conseguimos cumprir toda a nossa rotina do dia de hoje. Olhem lá. Os materiais, nós separamos os materiais, fizemos as atividades, que eram as situações problema, fizemos o quiz e também a tarefa para a próxima aula. Então, professora? Muito bem, encerramos a nossa aula de hoje. Mas não podemos esquecer desse momento muito importante. Então, antes de irmos embora, precisamos colocar a máscara. Mas Vamos passar o álcool em gel, álcool né? em gel, porque nós vamos utilizar uma nova máscara, né? Então, vamos passar novamente lá na pontinha, entre todos os dedos. Lembrando que é muito importante conservá-las e sempre pegá-las pelo elástico. Olha só. Colocá-las Não bem, podemos né? esquecer de cobrir bem o nariz e a boca também. E assim encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.